Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje nós iremos ter a aula da base curricular do sexto ano. Nós já estamos vivenciando a pré-história brasileira, os primeiros habitantes aqui da nossa terra, de que forma eles se desenvolveram, em que locais se desenvolveram, em que regiões eles se desenvolveram. E a partir desse processo de evolução que eles vão apresentando, o conteúdo histórico, os historiadores tiveram a curiosidade, o interesse e a necessidade também de conhecer cada vez mais esses povos que habitaram aqui o Brasil antes da chegada dos nossos descobridores, não é? O Pedro Álvares Cabral e aquela versão também que passa sobre a questão de Vicente Pinzon. Teria chegado inclusive antes de Pedro Álvares Cabral. Mas antes de iniciá-la propriamente dita, eu devo dizer a vocês o seguinte: que vocês possam estar se cuidando, tomando todas as medidas preventivas, o uso da máscara, o álcool em gel, o isolamento social, sair somente em última necessidade, que não tenha uma outra opção, aí você sai de casa, mas você deve se preservar e automaticamente você estará preservando também a saúde dos seus familiares. Certo assim? Agora vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje com o conteúdo do sexto ano, que tem como foco hoje, como título, as sociedades amazônicas. Por que é bom salientar isso? Porque inicialmente os estudos pré-históricos aqui no Brasil, até a década de 70, eram estudos bem discretos, que não eram aprofundados. E a partir da década de 70, com a arqueóloga franco-brasileira Nied Guidon, nós tivemos a oportunidade de conhecer cada vez mais os nossos antepassados, não é? Antepassados esses que a gente imaginava que só tinha no Nordeste e em Minas Gerais, em São Raimundo Nonato, no Piauí, e em Lagoa Santa, em Minas Gerais, Lapa Vermelha, em Minas Gerais. No entanto, outros historiadores, outros pesquisadores, como Herbert Smith e outros como João Barbosa Rodrigues, tiveram essa dedicação, esse interesse de vasculhar e verificar se tinha passagem pré-histórica, povos pré-históricos, as situações do século X, do século XI, habitando aqui no Brasil, em que região estaria. Aí, depois de um estudo bem aprofundado, eles chegaram à conclusão de que havia presença de povos primitivos pré-históricos, pré-históricos aqui antes da chegada de Cabral, na região norte do Brasil, especificamente no estado do Pará. Também uma fazendinha chamada Taperinha, e nessa fazenda foram encontrados vários vestígios. Tá bom assim? E a gente vai começar a conhecer um pouquinho mais dessas características, dessas manifestações artísticas também, e vamos verificar e conhecer como essas etnias vão se desenvolver, como elas vão crescer, como elas vão deixar a gente cada vez mais instigado a buscar, a conhecer, a querer sempre mais do estudo da pré-história brasileira, não é? Ressaltando que a grande colaboradora foi Nied Guidon, e depois outros pesquisadores também vão mergulhar, vão se aprofundar nesse estudo, como André Cruz, por exemplo, não é? Vejamos, convido vocês para abrir o nosso livrinho bem bonitinho na página 42. Na página 42, que tem aí o subtítulo Sociedades Amazônicas. Encontraram? Tranquilo? Encontraram aí? Vamos lá. Em 1535,
o conquistador Francisco de Orellana iniciou uma expedição em meio a uma densa floresta, à procura de um caminho viável de volta ao Oceano Atlântico em busca do Eldorado. Não é? Esse Eldorado seria uma região muito rica, muito desenvolvida, com muito ouro, por exemplo. Não é? Então, a busca por essa região era uma busca incessante. Inclusive, o termo está inscrito em espanhol, não é? Significa aí o ouro. Estaria essa cidade repleta de ouro. Orellana foi o primeiro europeu a registrar todo o curso do rio Amazonas. Menção a várias comunidades ribeirinhas. Ribeirinhas aqui faz menção àquelas comunidades que vivem às margens dos rios, tá bom? E tem ali a sua forma de sobrevivência basicamente através através da pesca, não é? Vamos prosseguindo aqui. Comunidades ribeirinhas espalhadas ao longo do Amazonas, e séculos depois esses registros serviram de ponto de partida para os primeiros estudos arqueológicos sobre a região. Olha aí, séculos depois, esses registros dessas primeiras comunidades que viviam às margens do rio Amazonas vão servir de motivo para que os primeiros estudos arqueológicos pudessem ser feitos. Aí você se pergunta, professor, aula de arqueologia ou de história? Meus queridos, minhas queridas, por favor, lembrem-se das primeiras aulas que o tio Rogério começou a abordar com vocês, começou a explicar a vocês. O que foi que ele disse? Que em alguns momentos a história precisa das ciências auxiliares. Entre essas ciências auxiliares que eu citei nos primeiros dias de aula, está quem? Isso, está a arqueologia. A ciência que vai verificar os nossos antepassados. Logia, estudo dos nossos antepassados. Daqueles que ocuparam determinadas regiões, no caso específico, ocuparam a região em nosso país, em nosso Brasil. Então, a arqueologia, nesse momento do conteúdo de história do 6º ano, ela vai ficar muito ligada, ficará intensamente ligada com o conteúdo histórico. Para a gente conhecer os primeiros habitantes da Terra, os primeiros habitantes do Brasil, nós teremos que pedir a ajuda da arqueologia. Por isso que nesses primeiros momentos eu estou citando de uma forma tão frequente a arqueologia no conteúdo de história do 6º ano. Tá bom? Muito bem, isso mesmo. No final da década de 60, o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, no final da década de 60, o PRONOPA iniciou os primeiros estudos da região que visavam, sobretudo, compreender as comunidades que viviam ali. A partir dessas pesquisas surgiram duas teorias. Cuidado aí, muito bem, viu? Cuidado para não confundir com aquelas teorias que a gente viu sobre o surgimento do mundo. A teoria criacionista e evolucionista. Cuidado, aqui são outras teorias. Não confundam. Isso mesmo, muito bem. A teoria criacionista, que Deus criou o mundo, baseada na Bíblia, baseada no capítulo da Gênesis da Bíblia. E a evolucionista, que é defendida por quem? Isso, muito bem, meu querido, minha querida, muito bem, por Charles Darwin. Cuidado para não confundir isso aí. Deixando isso bem claro, vamos prosseguir. Quais são essas teorias sobre essas sociedades amazônicas? O que é que temos aqui? Ainda na página 42, presta atenção aí, isso, acompanhe direitinho aí. As teorias das comunidades ribeirinhas. As primeiras análises das cerâmicas encontradas apontam que as comunidades não eram numerosas nem sedentárias, não eram fixas em nenhum lugar. A gente viu isso já
sabemos do significado do termo sedentário, que significa o quê? Fixo em determinada região. Se é nômade, nômade é porque eu estou me deslocando de uma região, isso, que eu estou me deslocando de uma região para outra, não é? É bem importante vocês terem isso em mente, a necessidade de compreender esses termos. Perfeito aí? Posso prosseguir? Isso mesmo, muito bem, viu? Continue assim. Sua organização seria baseada, na caça e na coleta, e a divisão do trabalho baseada no sexo. Homens caçam e mulheres coletam. Percebemos aí uma divisão bem clara, né, das atividades que os homens teriam que fazer, os homens pré-históricos aqui da sociedade amazônica teriam que fazer, e quais seriam as atividades que as mulheres teriam que fazer. Deu para entender? Isso, muito bem. Foram também encontrados vestígios de massa de mandioca, situações que o professor, que o tio Rogério já falou a vocês, hein? São aqueles que são vestígios, são aquelas situações que são deixadas pelos homens, pela humanidade. Vestígio, eu posso ter deixado um vestígio meu em casa, quando deixei cair um objeto que me pertence. Você for vasculhar, e na minha casa você vai encontrar que aquele vestígio é meu, aquele objeto é meu. Então eu deixei lá, para que, de uma forma até involuntária, mas eu deixei aquele vestígio ali, uma marca minha. Com o passar do tempo, os historiadores também vão encontrar novas formas de encontrar mais vestígios, até de forma detalhada. Investigação, as impressões digitais, utilizando inclusive algumas ferramentas químicas que as ciências vão colaborar, para o nosso estudo. Já falei inclusive sobre essa questão do carbono 14, que é um elemento químico que consegue identificar a que período aquele osso ali pertence, aquela alçada ali pertence, há 10 mil anos atrás, há 30 mil anos atrás, há 40 mil anos atrás. Eu acredito que o professor Celso de Ciências vai comentar com vocês sobre isso, tá bom? De forma mais detalhada, porque é da área dele. Então, nesse momento, a história e a ciência estão se encontrando, não é? Perceberam aí? Isso se chama interdisciplinaridade, viu? Muito bem, parabéns, continue assim. Preste atenção aqui agora. O que aponta para o desenvolvimento da agricultura? Por que agricultura? Agricultura é um desenvolvimento de forma muito antiga, muito primitiva, mas que o homem pré-histórico começou a perceber dali que ele vai ter condições de se desenvolver, se alimentar bem. Então ele vai plantar e vai colher. Agora, claro que essa descoberta não vai acontecer do dia para a noite. Aí então um belo dia foi professor, ele pegou uma sementezinha, fez um buraquinho, cavou, colocou lá, foi começar a colocar água. Não foi tão rápido assim. Vamos devagar com a dor, viu? Bem devagar. Então o homem, de geração para geração, foi observando aquelas plantações que estavam ao seu redor. O homem foi começando a colocar em prática aquilo que ele aprendeu pelos seus antepassados e foi vasculhando e entendendo. Vai surgindo uma geração mais desenvolvida que a outra, vai passando de pai para filho. Tenta fazer esse tipo de situação aqui, talvez dê certo plantando isso. Então foi dessa maneira que isso aconteceu. Foi passando de geração para geração. Não foi de uma forma instantânea, de uma forma rápida. Não é? Nós temos que entender como aconteceu essa evolução. Aquilo que eu já mencionei em sala de aula com vocês. Estudar história. O que é estudar história? Isso, muito bem. Interrogação. O que é estudar história? Isso. Significa você ter que entrar na máquina do tempo e você ter aquele olhar daquele período. Você não vai, se você for querer entender esse processo histórico aqui com o olhar do século XXI, você vai ter sérias dificuldades. Você vai ter que ter um olhar mais paciente, mais compreensivo do que era a evolução desses primeiros hominídeos e dessa pré-história brasileira, que é o tema da nossa aula de hoje, e a sociedade amazônica, como ela se apresenta. Tá bom? Não é? Pois bem, depósitos de sambaquis nos diversos sítios arqueológicos sugerem que essa era a principal fonte de alimentação. Não é?
Aí vamos ter, já conhecemos um pouco dessas teorias dos sambaquis, são vestígios, são depósitos de vestígios deixados aqui no Brasil, principalmente no litoral brasileiro. Eu já mencionei também em salas, mencionei aqui também nas aulas gravadas, que os primeiros hominídeos, a pré-história brasileira, os primeiros habitantes aqui do território brasileiro, eles estavam localizados no litoral, e os nossos colonizadores também preferiram, não é, povoar mais a região litorânea, por conta também de quê? Isso, porque os colonizadores portugueses tinham medo de que, se fosse mais para o interior, adentrar o território brasileiro, entrar no território brasileiro, eles iriam encontrar quem? Interrogação. Isso, muito bem, iria encontrar os chamados índios hostis. Então, por conta disso, índios canibais, traduzindo, colocando num termo que você possa entender. Então, a partir daí, os índios começaram a ocupar a faixa litorânea e deixar um local específico para deixar os seus vestígios, que passaram a ser chamados pelos pesquisadores de sambaquis. Nos diversos sítios arqueológicos, sugerem que essa era a principal fonte de alimentação. Esses primeiros estudos não consideraram, contudo, a conexão entre as comunidades, porque para tal seria necessário um intenso sistema de geração de alimentos. Teria que gerar muitos alimentos, e nem sempre isso poderia acontecer. A organização social não era muito diferente da atual, vista em comunidades indígenas ribeirinhas. O líder comunitário cacique é o mais velho, é o homem mais velho, não é? A figura religiosa do pajé cuida do equilíbrio da comunidade com as forças naturais. E cabe às mulheres o cuidado com as crianças, pelas crianças, além da administração dos estoques alimentares. Vamos agora para a página 43, teoria dos grandes cacicados. Página 43, prosseguindo na contramão na teoria dos grandes cacicados, 43. Na contramão dos primeiros estudos, página 43, presta atenção aí, viu? Muito bem. Essa teoria afirma que surgiram na região amazônica grandes comunidades com poder centralizado. Grandes comunidades com poder centralizado. O que significa esse poder centralizado aí, professor? Isso, significa isso. Muito bem. Significa o poder constituído, formado por uma única pessoa. Ele centralizou tudo, todo o poder está na mão desse governante. Deu para entender? Tranquilo aí? O ponto de divergência está no desenvolvimento da agricultura. Essa divergência aí, o ponto de discussão, de discordância, está no desenvolvimento da agricultura. De acordo com as pesquisas, foram encontrados vários pontos da chamada Terra Preta de Índio, que é um solo fértil, composto de carvão, restos de cerâmica e matéria orgânica, surgida a partir de quê? Isso, surgida a partir da ação do homem, um homem agindo naquela região. Esse solo permitiu a agricultura em larga escala, algo fundamental para as comunidades numerosas. Os grupos ribeirinhos, seguindo essa teoria, seriam ligados, de alguma forma, aos centros de poder exercido por essas grandes comunidades, formando redes de influência ao longo do rio. Então, várias comunidades vão surgindo com esse poder centralizado ao longo do rio Amazonas. As teorias, prosseguindo, presta atenção aí. Muito bem. Página 43 ainda, viu? As teorias acerca
da ocupação da região amazônica afirmam que ela teria começado por volta de 13 mil anos atrás. 13 mil anos atrás. Com a migração de grupos indígenas. O que significa esse termo aí, migração, professor? Eu já falei, vou falar novamente. Migração significa o deslocamento. Professor, eu vou sair da minha casa, vou para a casa da minha tia, da minha avó. Eu vou migrar para a casa dela, para a casa da minha avó. Você está se deslocando, você está saindo de um ponto indo para outro, saindo de um local indo para outro. A migração de grupos indígenas originados dos Andes da América Central, dos Andes, né, da Cordilheira dos Andes, que geograficamente fica aqui na América do Sul. América Central, onde foram encontrados essa migração desses povos, e na Cordilheira dos Andes, ali perto do Chile, compõe o Chile e outros países da América do Sul. Os rios foram o principal caminho para isso, o que rendeu à região o apelido de Mesopotâmia Amazônica, não é? Por conta dos rios que vão fazer parte dessa situação. Eu não vou nem agora antecipar, não cabe agora, não posso fazer isso, explicar essa questão da Mesopotâmia agora. O termo Mesopotâmia significa simplesmente terra entre rios, não é? Entre Rio Tigre e Eufrates, mas esse assunto vai vir posteriormente para nós aqui no sexto ano, tá bom? O que é que temos então? As cerâmicas, continuando aí na página 43, as cerâmicas encontradas nos diversos sítios arqueológicos são similares. Similares aí significa o que, professor? Muito bem, são semelhantes em forma e em padrões de decoração, o que comprova a transmissão do conhecimento entre diversos grupos. Outrora, forte evidência foi apresentada pelo pesquisador Kurt Nimwendaju, que descreveu aspectos linguísticos e sociais de diferentes comunidades. Ao compará-las, Nimwendaju, agora foi certo, percebeu que as semelhanças permitiram a criação de um mapa, concluindo que os rios eram conexão entre os grupos amazônicos. Vamos para a página 44 e lá vamos encontrar a cultura marajoara. Ela foi aquela cultura que teve o maior nível de complexidade, ou seja, ela não foi difícil de compreensão. Ela tem suas características, não é? Características de diversas formas, e era feita com muita dedicação. E temos aqui, logo na página 44, quando a gente chega até ela, nós temos aqui uma escultura, não é? Um vaso globular da cultura marajoara, que está em exposição no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é? Então, prosseguindo a cultura marajoara, nós temos 500 anos antes de Cabral chegar ao Brasil, sociedades hierárquicas e populosas com sua hierarquia, quem está na ponta da pirâmide, quem é o segundo, primeiro na classe social, segundo, terceiro, quarto, isso é uma hierarquia dos cargos, das funções que são exercidas em cada sociedade, e aqui tinha essa característica, essa sociedade da cultura marajoara. Deu para entender? Por exemplo, se tivesse aqui um chefe, o chefe estaria na ponta da pirâmide, logo em seguida o segundo, o nobre, o comerciante em terceiro, nobre em segundo, comerciante em terceiro, e assim os escravos em quarto, e assim sucessivamente. Então seria ali uma sociedade hierarquizada, cada um com sua função. Tá bom? Já habitavam as proximidades do rio Amazonas e seus principais afluentes. A natureza proporcionou a esses indivíduos a possibilidade de explorar de maneira intensiva os recursos dos rios e desenvolver a agricultura de subsistência. Professor, o que é agricultura de subsistência? Agricultura de subsistência, meu querido, minha querida, significa aquela cultura que é plantada
para a sua sobrevivência. Você vai tirar dali seu sustento, vai tirar daquilo que vai colher, que você vai colher, você não vai vender inicialmente, você vai se alimentar, tirar o seu sustento e da sua família. Sobrando algum tipo de situação, a mandioca, o feijão e o arroz, o que sobrar você pode até vender, mas inicialmente a agricultura sustentável de subsistência é isso. Você planta para sua alimentação, para que você possa sobreviver nos solos férteis da várzea amazônica. Novas pesquisas arqueológicas têm mostrado que sociedades extensas, hierárquicas e sedentárias, já expliquei o que significa sedentárias aqui, ocuparam também a terra firme, fazendo parte de complexas redes de troca a longa distância, utilizando por vezes o escambo. Escambo é uma forma de troca, não é? De certa forma, as trocas acabavam por unir as sociedades amazônicas, estabelecendo-se contatos que explicam as semelhanças culturais entre diversos grupos. A maior expressão se mostra presente na produção da cerâmica na arte rupestre. A cultura marajoara começou a ser estudada no final do século XIX. Quando é esse final do século XIX aí? Interrogação pessoal. Quando é que é? Essa questão do século tem que estar bem esclarecida na nossa mente, né? Século XIX, que vai ser o período final do século XIX aqui. Vamos supor lá. Isso, muito bem, muito bem. 1880, 1890, esse é o final do século XIX, tá bom? Essas duas últimas décadas aí do século XIX. Quando viajantes e naturalistas tomaram conhecimento da cerâmica funerária que era encontrada em grandes aterros artificiais. Os primeiros arqueólogos a estudar aqueles sítios foram norte-americanos Betty Measures e Clifford Evans, que, impressionados com a cerâmica altamente elaborada e da ótima qualidade e com a monumentalidade dos aterros construídos pelos indígenas, sugeriram nos anos 50 que aquele povo teria migrado dos Andes. Andes aqui, aquele que eu mencionei agora há pouco na página anterior, na página 43, é uma vasta cadeia de montanhas que localiza nos países da América do Sul, como Chile, Argentina, Peru, Bolívia, Equador e Colômbia. Bom, para ter o fechamento, não é, desse capítulo, dessa situação toda aqui, eu convido vocês para que possamos fazer aqui essas duas questões da página 49, tá bom? Diz assim: questão 8. A arqueologia é a técnica científica usada pelos historiadores para resgatar o passado mais remoto da humanidade, por meio de seus vestígios materiais. Graças à arqueologia é que existe o conhecimento da pré-história. Assinale a alternativa que não corresponde à pré-história, que não corresponde. Qual seria a alternativa? Ele quer a alternativa incorreta, preste atenção aí. Estudos comprovam que os tipos neandertalenses e arcantropinos habitavam parte da África, Ásia e Europa há cerca de 200 mil anos atrás. Está correto. As raças Grimaldi e Cro-Magnon são consideradas Homo sapiens. Letra B. Na letra C, no Mesolítico, as técnicas de produção dos artefatos variavam entre as formas paleolíticas anteriores e as formas neolíticas posteriores. Está correto também. Ele quer incorreto. O homem de Neandertal desenvolveu sua cultura material no Paleolítico Médio. Também está correto. Resta para a gente agora a letra E. Os historiadores têm compreendido mais claramente a vida cotidiana na cidade de Pompeia, na Itália, a partir das escavações arqueológicas? Não necessariamente. Não tem compreendido claramente, não é? Não tem compreendido. Tem várias situações lá que está deixando a situação ainda um pouco confusa nesses estudos na Itália. Tá bom? Espero que vocês tenham
compreendido a aula de hoje, absorvido o conhecimento, não é? Se cuidem, reforço aqui no meu pedido para que você use a máscara, faça uso do álcool em gel, do isolamento social, pratique o isolamento social, tá bom? Forte abraço a todos, tchau para vocês, se cuidem, tchau pessoal, até a próxima.